Olá, está começando mais um Canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Hoje, gravando diretamente do Jockey Club de São Paulo, onde o Canal Rural realizou o Fórum Planeta Campo. Nosso convidado de hoje, Lilian Chagas, que é coordenadora, diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que também vai estar liderando as negociações, a equipe de negociação do Brasil na COP28, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. E lembrando que este programa também é especial, mais um programa especial, COP28. Destinado a discutir os desafios, oportunidades e a pauta do Brasil na Conferência do Clima, Conferência das Partes das Nações Unidas. Lilian, muito obrigado por atender o nosso convite, obrigado pela sua disposição de atender o Canal Rural. Um prazer, Giovanni, um prazer estar aqui nesse Planeta Campo. É muito impressionante a qualidade dos debates, o Canal Rural está de parabéns. Lilian, quando a gente fala com o agronegócio sobre COP, sobre Conferência do Clima, duas coisas vêm à cabeça: agricultura e meio ambiente. Agricultura, quando eu falo produção de grãos, pecuária, e meio ambiente, que tem uma participação importante nessa discussão do contexto de evolução do agro. Eu acho que é importante, quero pedir para você explicar um pouco rapidamente qual que é o papel da diplomacia numa conferência como essa. O papel da diplomacia é aglutinar, né, todos os interesses dos diferentes setores brasileiros, da totalidade da economia brasileira, inclusive do agronegócio, e levar a Dubai tudo o que está se fazendo no Brasil, que é um país que já tem, tanto na lei como na prática, a sustentabilidade como vetor do seu desenvolvimento. Nós queremos mostrar isso nas diferentes oportunidades lá na COP28, mas queremos também influenciar as negociações para que elas avancem, para que a gente sinta mais segurança na possibilidade de controlar o aquecimento global. Lilian, conta um pouco para a gente, você estava me falando há pouco, nós temos um batalhão de negociadores que estará presente nessa COP, né? Conta um pouco para a gente essa estrutura que vocês vão levar enquanto negociadores do Itamaraty. Sim, essa é uma COP muito importante, Giovanni, em função de que está mandatado, deve acontecer agora em Dubai, o primeiro balanço geral do Acordo de Paris. O próprio Acordo de Paris, seu artigo 14, ele encomenda uma avaliação global da implementação do acordo, justamente para os países poderem avaliar e medir o que foi feito, onde estamos e o que precisa mais ser feito. Então ela é talvez a COP mais importante desde a COP que adotou a COP21, que adotou o Acordo de Paris. E nós temos um segundo interesse também como Brasil, que, como vocês sabem, o presidente Lula, ele apresentou a candidatura do Brasil para sediar uma COP. Então, agora em Dubai, a COP em Belém do Pará, COP 30, em novembro de 2025, ela será confirmada, será adotada uma decisão definindo o Brasil pela primeira vez, uma COP no Brasil e pela primeira vez na Amazônia. Então, ela tem mais essa relevância, nós passamos com isso a precisar nos envolver numa número maior de temas que são tratados. E em função disso a gente está indo com um grande número de negociadores, são 23 apenas do Itamaraty, mais os outros ministérios do governo federal que têm interesses específicos nas negociações, como o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Embrapa, Ciência e Tecnologia. Então esses ministérios também enviam representantes para as negociações. Então nós devemos ter um grupo de uns 50 negociadores lá. E o nosso principal objetivo é conseguir resultados importantes, significativos, que levem os países, que estimulem os países a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e também conseguir se preparar, o que a gente chama agenda de adaptação, se preparar para a eventualidade de eventos climáticos. A COP no Brasil foi anunciada, a candidatura do Brasil e a confirmação pós-COP27, que aconteceu no Egito, correto, Sharm el-Sheikh, e você está dizendo para a gente que a COP28
agora em Dubai, nos Emirados Árabes, e a COP29, que a gente não sabe ainda onde vai acontecer, elas serão preparatórios aí a esse evento, a edição no Brasil, que é a COP30. Não só preparatório de aprendizado, mas nós temos um protocolo a cumprir, é isso, para chegar até o Brasil. Sim, a ideia é que alguns mandatos que sejam lançados agora em Dubai, mandatos de negociação, programas de trabalho, coisas substantivas, né, que orientem os países nesse esforço de adotar políticas importantes sobre mudança do clima, tudo que for lançado agora, a gente poderá colher, para usar um termo da agricultura, a gente poderá colher daqui a 2 anos na COP30, que será realizada no Brasil. Então, por isso nós precisamos estar estruturados, muito preparados para essas discussões, para que a gente possa também começar desde agora produzir os resultados daqui a 2 anos. A COP29 ainda não tem sede definida, deve acontecer em algum país do leste europeu, mas o certo é que a COP30 em 2 anos já tem nome e endereço e será em Belém do Pará, Brasil. Lília, eu gostaria de trazer um pouquinho mais para perto do agronegócio, falar com a nossa audiência, essa discussão, essa estratégia das negociações do Brasil na COP28 seguramente passam pelo agronegócio. Queria que você falasse um pouco como que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, os negociadores estão preparados, qual que é a importância da pauta agro também nessa discussão? Olha, é uma pauta muito importante, é um setor da economia brasileira muito dinâmico, intensivo, né, em mão de obra, é um setor muito competitivo internacionalmente e nós damos a prioridade que o setor tem que ter. Nós trabalhamos em conjunto com todos os ministérios, todos os órgãos, né, federais e entidades de classe que tem a competência sobre o agronegócio para que as nossas posições sejam construtivas, sejam integradoras, que todos se sintam representados e que a gente possa fazer com que as regras internacionais elas não criem limitações para a atividade não só dentro do Brasil, mas como dentro de qualquer país, mas também que as regras internacionais criem oportunidades. Tá? Principalmente no campo de obter financiamento para atividades, de transferência de tecnologia, capacitação. Então, a negociação internacional ela tem essa dupla importância dela não criar limitantes e ela abrir oportunidades para o setor dentro dos países. Quando a gente fala em COP, a gente ouve muito falar do Acordo de Paris de 2015, o artigo 14, do Protocolo de Kyoto de 92, de uma maneira bem didática. São temas remanescentes que a gente ainda não conseguiu resolver. Como que a gente traduz a participação desses 2 temas, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris, nas COPs recentes e agora na COP28? O que a gente chama do regime internacional para o combate à mudança do clima, ele é composto por 3 principais acordos e todas as decisões que são tomadas anualmente no âmbito desses 3 acordos, que são a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima de 92, portanto já um acordo de 31 anos. Logo depois, após, veio o Protocolo de Kyoto de 97, que criou obrigações, compromissos de redução de emissão para os países desenvolvidos. E o terceiro pilar, que é o Acordo de Paris de 2015, o mais recente, que ele deu um passo adiante e ele criou condições para que todos os países passassem a ter que oferecer alguma contribuição. Então, deve ser encarado como uma evolução da normativa internacional, do corpo de acordos jurídicos que criam essas regras válidas para todos os membros, isso é muito importante. É no âmbito dessas negociações que todos os países se comprometem, né, a metas de redução de emissão, que combinam, que discutem as melhores maneiras de se adaptar ao fenômeno, né, e também buscam essas definições
definem essas regras para aumentar o financiamento climático e aumentar a transferência de tecnologia. Então, esses acordos eles devem ser vistos numa curva ascendente, no sentido de levar o mundo a enfrentar o problema com os instrumentos que vão surgindo. Eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente volta já já. E você que nos acompanha, não saia daí, é só um minuto. Olá, o canal Rural Entrevista está de volta, lembrando, gravado direto do Jockey Clube de São Paulo, durante o Fórum Planeta Campo, organizado pelo canal Rural. Lília Chagas, nossa convidada de hoje, a chefe dos negociadores, a chefe da negociação na COP28. E esse também é um programa especial, uma série, olhando a COP28, objetivos, desafios e oportunidades do Brasil na Conferência do Clima das Nações Unidas. Lília, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero tratar de um tema que de dois temas bastante cruciais para o avanço das negociações, que é o fundo de reparação, o fundo de perdas e danos e o financiamento de ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Primeiro, o fundo de reparação, o fundo de perdas e danos. O presidente Lula tem falado muito disso. O Brasil vai cobrar isso dos países em desenvolvimento, os países industrializados, os países que mais poluem. A gente não sei de onde vem, eu gostaria de ouvir você também, de quando isso vem, uma proposta, um número de 100 bilhões de dólares por ano que deveriam ser destinados pelos países poluidores, industrializados, desenvolvidos, para mitigar, para reparar os efeitos da mudança climática nos países em desenvolvimento. Como é que vocês vão tratar esse tema lá? Qual que é a visão do Brasil nesse contexto? O Fundo de Perdas e Danos, ele foi criado, né, na última COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, e a tarefa, então, do ano passado para este foi de operacionalizar esse fundo, né? Como ele vai funcionar, onde ele estará abrigado num grande banco internacional, ou se ele será um fundo independente, quem aportará os recursos, que países poderão usar, toda uma discussão de quem é mais vulnerável à mudança do clima, os países pequenos, as pequenas ilhas, países com grandes costas. O que existe é que todos os países são vulneráveis à mudança do clima e esse fundo ele será acessível a todos os países em desenvolvimento. A boa notícia é que já houve acordo no nível de negociadores, no grupo encarregado de finalizar essa operacionalização. Então está chegando agora para a COP de Dubai uma decisão fechada sobre o fundo de perdas e danos e a nossa expectativa então é que ele seja aprovado. Isso é uma pauta muito importante, era uma demanda dos países pequenos, pequenas ilhas, países que se sentem muito ameaçados, né, na eventualidade dos eventos climáticos ficarem mais graves. Então isso já a gente está com muita expectativa que seja um resultado que vai ser colhido logo no início, porque a negociação foi concluída com sucesso e está seguindo uma decisão fechada para aprovação. Então no meio de tantas incertezas, essa é uma boa notícia, o Fundo de Perdas e Danos. A ser confirmado, uma grande conquista, não? Sim, é uma grande conquista do grupo G77 mais China, que é um grupo que reúne 134 países em desenvolvimento e que atua como um foro negociador dentro das negociações do clima, e essa foi uma demanda muito apoiada por esse grupo e agora então vão aparecer os resultados possivelmente confirmados agora. Agora eu queria comentar, Giovanni, você levantou a questão do financiamento climático. Perfeito. Existe uma meta quantitativa? Como que isso está avançando? Sim. Em 2009, os países acordaram uma meta, um valor de 100 bilhões de dólares anuais específicos para financiar atividades, medidas de combate à mudança do clima no mundo em desenvolvimento. Porque da forma que os acordos estão organizados, financiamento climático é um compromisso dos países desenvolvidos, que têm responsáveis historicamente pelo maior volume de emissões de gases. O compromisso é deles para financiar
atividades, né, a transição energética nos países em desenvolvimento. Essa meta de 2009, nunca foi comprovado que se chegou a esse número nunca foi alcançado. Alguns países doadores, eles estão alegando que ela terá sido alcançada, ela será alcançada em 2023, o que também é uma boa notícia, mas na realidade o desenvolvimento, né, dos últimos anos, ele mostra que essa meta ela já não atende à necessidade dos países mais pobres de financiar a transição rumo a uma economia de baixo carbono, e que serão necessários trilhões de dólares, não mais bilhões. Então, o que se espera em Dubai é avançar essa discussão, criar mais momento para que se chegue a um número ou uma mescla de ideias que possam gerar um número mais convincente, mais adequado para o tamanho que cubra o custo da transição nos países em desenvolvimento. Essa é um outro desenvolvimento, é uma agenda, é uma discussão que está no auge, no seu momento auge, e ela deverá ter avanços agora em Dubai. Ele explica para a gente a diferença do Fundo de Perdas e Danos e da meta global de financiamento. A diferença entre elas e as cifras aí, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador. Sim, são dois trilhos separados, né? Uma coisa é o Fundo de Perdas e Danos, que ao entrar em funcionamento, ele deve ser acessível de forma mais rápida para gerar recursos rápidos para uma comunidade, uma cidade, um município que tenha sido atingido por um fenômeno climático inesperado. Existe uma cifra para isso ou não? Não, o fundo foi criado, agora vai ser tomada uma decisão sobre como ele vai funcionar. Não há ainda valores de máximo ou mínimo para ele funcionar, mas o fato é que, entrando em funcionamento, ele poderá já ser acessível por países em desenvolvimento que necessitem recursos rápidos para fazer frente a eventos climáticos, uma grande chuvarada, temporal, alagamentos, esse tipo de eventos que já estão acontecendo. E o financiamento é algo mais de prevenção, na mitigação? A meta de financiamento é um outro mandato nas negociações, que é a nova meta quantitativa global. Ainda não há acordo de quanto será e como ela vai ser atingida, mas é uma decisão que será tomada, na realidade, na COP de 2024. O que se espera agora é avanços no direcionamento para onde, que valor será esse. E sabemos que estudos do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, eles já indica que o cumprimento a implementação de medidas climáticas, ela será mais rápida e mais efetiva se ela tiver recursos. E o conjunto de acordos, eles permitem que esses recursos surjam desse processo. Portanto, é um outro mandato, é uma outra decisão, mas também se espera chegar a um número, a um indicativo de número, um valor que leve os países a acreditar que o sistema vai ajudar a financiar a transição energética. Ok, Lília, para a gente encerrar, o Brasil está levando uma nova proposta chamada Missão 1.5, é isso? Pode explicar para a gente o que é isso? Sim, o Brasil tem um interesse sistêmico nessa COP, que é ajudar que os Emirados Árabes, a ONU, o conjunto de países consiga entrar em acordo sobre decisões significativas nessa área do combate à mudança do clima. Por quê? Porque nós queremos essas negociações bem direcionadas, bem organizadas, para daqui a 2 anos nós colocarmos mais gás nesse processo. Então nós temos esse interesse de ajudar o mundo, ajudar o sistema a usar os acordos a favor do combate efetivo à mudança do clima.
Por isso nós vamos sugerir ao conjunto de países, aos outros parceiros, um item de agenda que nós estamos chamando de missão 1.5. 1.5 é 1,5 grau como limite do aquecimento global. Esse é o objetivo do Acordo de Paris. É o que é necessário para que o mundo continue a desfrutar de um meio ambiente saudável, de temperaturas adequadas e não extrapolar, porque sabe-se já, a ciência está mostrando que os riscos são muito graves caso se passe desse limite de temperatura. Então, não é um mecanismo ainda fechado, nós queremos que a agenda negociadora adote essa ideia e, em conjunto, nós vamos formular, a ideia é um mecanismo de estímulos positivos para que os países em desenvolvimento estejam mais preparados para apressar, para agilizar políticas de mitigação de efeitos de gases de efeito estufa. Excelente. Lilian, obrigado pela sua participação no Canal Rural Entrevista. O Canal Rural vai estar na COP28, Governo Brasileiro, Itamaraty. Conte com o Canal Rural para ajudar a divulgar, trazer essa informação, esses avanços aqui para a comunidade e para a sociedade brasileira. Um prazer, uma satisfação, obrigada pelo convite, desejo uma boa cobertura aos assuntos de interesse do agro que estarão acontecendo lá em Dubai, não só nas negociações, mas em toda a agenda paralela, chamada Agenda de Ação. Vai ter muitos eventos, muitas oportunidades, inclusive de divulgar as boas práticas que a agricultura brasileira tem a mostrar ao mundo. Estamos chegando ao fim de mais um Canal Rural Entrevista, edição especial COP28. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até um próximo programa.